Boa noite, meus irmãos e amigos. Alegria de estarmos juntos aqui, mais uma vez, para que nós possamos, agora tá chique, com microfones, ficou muito bom, sabe? Eu penso que para quem ouve, para quem fala também, primeiro que a gente com refluxozinho, facilita muito. E para quem ouve também, eu acho que fica muito bom, Mas a proposta é a gente refletir sobre o tema Persiste e Segue, que é o título do capítulo 99 desse livro aqui, o Fonte Viva. Esse aqui está muito velho, mas tem umas artes bonitas, uns livros mais bonitos e tudo mais. Mas o conteúdo é o mesmo. Então, o Emmanuel, quando ele escreve esse capítulo, a psicografia de Franciscano de Xavier, ele vai falar para nós, explicar, na verdade, uma citação do Paulo Apóstolo, quando Paulo, há 2000 anos atrás, escrevia aos Hebreus. E o Paulo, ao escrever as cartas aos Hebreus, ele fez uma citação muito bonita lá no capítulo 12, no versículo 12, que ele falou assim: portanto, levantai as mãos cansadas, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Foi citação do Paulo, E nós sabemos que esse livro, cada capítulo que o Emmanuel escreve, ele explica um versículo do Evangelho de Jesus, ou das cartas, dos apóstolos. No caso aqui, ele vai explicar do Paulo Apóstolo, mas esse livro aqui tem 180 capítulos, então tem 180 versículos explicados pelo Emmanuel, A gente não pode esquecer disso. E o grande desafio é a gente entender a mensagem do Cristo, Seja que tenha deixado através dos evangelistas ou através dos apóstolos posteriormente, Pois bem, quando o Emmanuel começa a conversar conosco sobre esse assunto, e em geral, de vez em quando vai acontecer isso, tá, gente? Porque o refluxo demora, isso aí não tem que conviver com ele, não tem jeito. Mas quando o Emmanuel começa a conversar conosco sobre qualquer versículo do Evangelho ou da Carta dos Apóstolos, ele normalmente vai nos levar a ver a natureza. Porque nós sabemos que a natureza, nós estamos inseridos na natureza, nós fazemos parte da natureza. E a natureza em torno de nós, ela é como um livro gigante, um livro gigantesco, aberto para a nossa leitura. Na maioria das vezes a gente não se preocupa em ler. Na maioria das vezes, mesmo numa noite fresquinha quanto esta, que normalmente o firmamento fica bem claro, fica estrelado, fica a lua lá brilhando, a gente às vezes nem se lembra de admirar. E é um livro aberto para que a gente curta, para que a gente aproveite. Então a natureza é assim, em toda direção que a gente olhar, está aberto o livro para a gente ler. O problema é que a gente normalmente não lê. A gente não copia as lições que a natureza traz para nós. Então o Emmanuel vem enfatizar para nós, nos lembrar, trazer umas lições para nós sobre a importância de não desanimar, de ter coragem, de persistir e seguir, mesmo que as coisas estejam muito difíceis. Mas primeiro ele começa numa pedagogia extraordinária, que é nos mostrar a natureza. O que acontece com o lavrador lá fora? Aí depois ele vai trazendo a gente para dentro da nossa casa, e dentro da nossa casa ele vai trazendo a gente para dentro de nós mesmos. Porque o problema nosso é que nós não olhamos para dentro de nós. E quando a gente olha, a gente vê tanta coisa que às vezes a gente desanima. Tanta coisa que não é tão boa, Às vezes, E a gente desanima. Por isso que ele mostra para a gente lá fora, traz a gente para dentro de nós e fortalece e orienta. Porque as últimas linhas do capítulo, ele vai orientar. É assim que ele faz. É a didática, divina. Então o que ele fala para nós? O que ele começa falando para nós? Olhem só. Ele diz assim: o lavrador desatento, já começou a falar lá fora, já começou a falar no campo. O lavrador desatento quase sempre escuta sugestões do cansaço. Quase sempre ele escuta sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade. Interrompe o serviço
em razão da tempestade. E a inundação lhe rouba a obra começada. Ele aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Vocês imaginem o lavrador, né? A gente imagina, quando agora nós entramos no período de seca, né? Pelo menos é o mais comum, né? E o lavrador fica esperando chegar o mês de agosto, em geral, setembro, né? As primeiras chuvas. Então, a primeira chuva ele corre e ele ara a terra. Assim, destoca a terra, né? Prepara para o plantio. Aí ele fica esperando a segunda chuva. Quando vem a segunda chuva, ele corre e semeia. É assim? Mais ou menos assim, né? Vocês devem entender disso melhor do que eu, mas, né, tem muitos fazendeiros aqui, latifundiários, pessoal que tem sítio, né? Então entende melhor do que eu. Mas é mais ou menos assim que acontece. Agora imagina depois que ele semeia, pela desatenção, pelo desânimo, pelas dificuldades que bate a porta, até mesmo pela falta de dinheiro, ou por uma doença que acontece na família, né? Ou por uma tempestade, como o Emmanuel fala aqui, ele desanima, ele deixa a plantação. Isso significa um lavrador desatento. Porque depois que ele plantou, depois que ele semeou, ele não pode deixar. Senão as pragas vão nascer, não é isso? As pragas, os vermes, como diz aqui, vão acabar com a plantação. Vai vir uma tempestade, como diz aqui, vai dar aquela enxurrada e vai levar tudo. Enquanto mesmo com cansaço, depois que ele semeou, depois que plantou, arar a terra, a gente sabe que não é fácil, mesmo tendo lá os auxiliares, não é fácil, né? Se ele fica desatento, ele vai perder a plantação, né? Imagina o plantador de rosas lá em Barbacena, se ele não tiver aquele cuidado de colocar aquele negócio por cima, que eu nem vou falar o nome, porque eu não sei, né? Quando eles colocam, eles cobrem, né? Tem o problema do frio, não pode ser demais, pode ser de menos, né? Outros colocam até música, né? Para poder aumentar a plantação. Então, imaginem, então não pode ficar desatento. Só que o Emmanuel, percebam bem, a gente tem que perceber que ele começa a dar o exemplo lá da natureza, mas nós precisamos ir pensando na gente. Porque essa questão do desatento, essa questão de deixar para lá, essa questão de desanimar, na verdade, ocorre na roça mesmo, na plantação, mas o grande objetivo é a gente, é cada um de nós. Porque quem não tem problema? Quem não tem dificuldade? Quem não recebe de vez em quando um vendaval em casa, ou aqui na mente, ou no coração, ou uma tempestade, uns relâmpagos? Quem não recebe? Nós estamos num planeta de provas e expiações, sujeitos a essas intempéries, né? Eles lá da natureza, e nós, né, da nossa natureza também de espírito, imperfeitos a caminho da perfeição. Então essas coisas vão acontecendo, nós estamos num período, né, especialmente agora, de transição do planeta de provas e expiações para a regeneração, onde a gente percebe, né, que as coisas vão acontecendo de uma forma assim, como que aceleradamente, né? Toda hora a gente ouve falar, é algo que ocorreu aqui, algo que ocorreu ali. Mas nós temos que lembrar que tem um Pai de misericórdia, que tem Jesus, temos Jesus, graças a Deus, né? Que cuida de tudo, está no controle de tudo. Então as coisas acontecem enquanto Ele ou Deus permite. Porque se acontece e Ele permite, é porque é útil, de alguma forma é útil. Seja a nível de expiatório, a nível de provas, ou seja a nível de progresso, necessidade de progresso, né? Então, se Deus permite, é porque é útil, porque Ele, acima de tudo, é misericórdia, né? Mas o Emmanuel avançou mais, quando ele vai aprofundando, abrindo assim um leque de raciocínio para nós, quando ele fala, no segundo parágrafo, ele diz assim: levanta as mãos no princípio. Ele está falando do lavrador, hein? Do lavrador, olha só. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las
na continuidade da tarefa e perde a colheita. Então o lavrador, quando chega, dissemos, a primeira chuva, que ele ara a terra, destoca a terra, né? Depois ele chega a segunda, ele semeia e tudo mais, e ele vai animado, né? Vai animado, predisposto, confiante e tudo mais. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, ele desanima. Então a gente vai ver que ao longo da mensagem do benfeitor, ele vai insistindo nessa direção, para que a gente, de uma forma bem forte, nós possamos ir despertando e percebendo que, numa metáfora ou no sentido figurado, ele está falando do lavrador, mas no fundo está tocando o nosso coração. Que o objetivo é esse, não é? O grande objetivo é esse. Então, ele levanta as mãos, mas ele não continua. Continuidade. Aí a gente traz um pouquinho para nós, só num parênteses, né? Se imaginem bem, a gente vem no centro espírita, um mês, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 2 meses. Mas que beleza! Como que tá bom, né? Eu tive até um jovem algum tempo atrás, me ocorre agora, que falava comigo assim, tem em torno de 35 anos, 34, falava comigo assim: Sr. Geraldo, vou falar uma coisa com o senhor, se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha vindo há muito mais tempo. Há muito mais tempo. Falei, mas tudo tem seu tempo, graças a Deus que você chegou agora, né? Eu falei, então o senhor faz o seguinte, me arruma um trabalho aí, que eu quero trabalhar. A empolgação, e é natural, é bom, né? Eu quero trabalhar. Falei, não, espera um pouquinho, vamos estudar um pouco, vamos conhecer a doutrina espírita um pouquinho, né? É muito importante a gente conhecer um pouquinho da doutrina, pelo menos para na hora que a gente receber um irmão alcoolizado ali fora, um irmão que não consiga nem se levantar, ou seja, pelo álcool, pela droga, ou por problema de saúde, a gente perceber que, ou pelo menos saber, que tem muitos irmãos desencarnados, às vezes, acompanhando aquele que está chegando. E às vezes muitos mesmo. Então, só a doutrina espírita abre esse leque de conhecimento. Então é preciso estudar um pouco. Por isso que o centro abre, o grupo de estudo daqui abre, o grupo de estudo dali abre, o grupo do ESE dali, de cá, né? Para nos dar a biblioteca na entrada, para nos dar a oportunidade de conhecer. E a gente tem que aproveitar. Então, aquele rapaz, falando assim, nós acabamos conseguindo convencê-lo a estudar um pouco, graças a Deus, né? Só que nós encontramos daí uns dias com ele na rua, ele falou assim comigo, falou, o senhor acredita que quando eu falei aquilo com o senhor lá no centro, eu estava desempregado. Agora eu arrumei um emprego. Graças a Deus, porque eu tenho mulher, uma filha, e eu agora estou melhor. Ele falou, só que eu vou falar uma coisa para o senhor, hein? Eu vou chutar aquele emprego para cima, porque eu não aguento. Eu falei, mas o que houve? Você queria trabalho? Ele falou, não, mas o meu chefe é muito chato. O meu chefe conta até o segundo na hora que a gente chega. Tem um cara lá então que só sou vendo. Ele não faz nada. Eu faço para mim e faço para ele. No final do mês ele recebe, eu recebo. Eu falei, mas você não queria trabalho? Eu falei, eu queria trabalho, mas aqui no centro. Eu falei, pois é, mas Deus dá o trabalho onde a gente precisa. Não é onde a gente quer. Porque Deus nos dá aquilo que é bom para a nossa evolução. É assim que o Pai faz. O que nós pedimos, ou o que nós queremos, nós vamos receber. Não precisamos apavorar. Só que pode, sem desanimar, pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 100 anos. Porque Deus é que sabe de todas as coisas. Mas está registrado o que a gente precisa, o que a gente quer. Mas o que a gente necessita agora, só o Pai sabe. Então a gente vai receber. E eu dizia a ele, quem sabe esse chefe que você diz que é chato, às vezes está precisando mais do que um colega lá, alguém que está chegando no centro espírita. Ou quem sabe aquele rapaz que não produz nada no trabalho, está precisando de uma mãozinha, alguém para ajudá-lo, ou para ouvi-lo uma hora, ou para conversar com ele. Enfim, são tantas as dificuldades, né? Então a gente tem que perceber que as oportunidades chegam no momento certo e a gente não pode desanimar. Então nós começamos esse viés de raciocínio falando assim, que a gente vem no centro,
E às vezes 1 mês, 2 meses, ele fala assim, está tudo muito bom, está tudo maravilhoso. Aí dá uma chuva, ou o tempo esfria, o quê? Tem um joguinho agora, tem uma novelazinha, não vou lá não. Ou eu bateu uma doença em casa, ou uma dificuldade qualquer, financeira, tantas que tem, e eu falo assim, não vou lá no centro hoje não, né? Então quando o Emmanuel fala assim, ele começa bem a levantar a tarefa, mas não dá continuidade. É preciso dar continuidade, porque essas energias que nós estamos emanando aqui, porque nós somos um feixe de energia, nós somos um feixe de energia, né? Na verdade, tudo que existe é energia. Tudo que existe é um aglomerado de células, e toda célula é energia. É por isso que chega um tempo em que nosso corpo já não tem vitalidade mais, seja pela doença ou pela idade, e ele vai a decesso terrestre e vai se descondensar fatalmente. Porque ele é energia. A energia vai sair dali e vai ao fluido cósmico universal da vida a outras vidas. Igualmente a mesa, o chão, essa casa, vai passar daqui a 1 século, quem sabe isso aqui já tudo diferente, né? Ou 2 séculos, ou 3 séculos. Quem conhece o Juiz de Fora, né? Conhece o Juiz de Fora, né? A gente passa hoje na esquina da rua Floriano Peixoto, é um prédio relativamente modesto, mas completamente diferente do que era 10 anos atrás. Nem que tenha sido por uma questão de incêndio, tudo acabaram construindo outro e tudo mais. Passou, acabou, tudo mudou. Porque tudo vai mudando. Descondensa-se, porque tudo é um aglomerado de células. Chegou um momento, né, o ciclo de vida venceu, seja da casa, da mesa, do nosso corpo, da nossa roupa, de tudo, né, vai se descondensar, vai acabar. É por isso que os espíritos dizem assim, tudo que os nossos olhos físicos veem, vai acabar. O que os nossos olhos físicos não veem é o que realmente existe. É bonito, né? É bonito. Bem filosófico, mas é muito bonito. Porque é muito real, porque é daquilo que nós não vemos, da matéria primitiva, do fluido cósmico universal, é que gera outras vidas. Gera outros órgãos, outras matérias, dentro da nossa linguagem, matérias visíveis aos nossos olhos físicos. Então, essa continuidade, na medida em que nós damos a continuidade, a gente começa a abrir um leque de raciocínio, começamos a enxergar melhor, damos a oportunidade à espiritualidade de nos tratar, né? Foi o que eu dito na prece inicial, em que eles vão tratando, tiram as nossas dores, colocam um bálsamo no lugar, nos pacificam. E a gente sai daqui e fala assim, mas como eu estou bem? Como eu estou bem? Mas aí a gente tem que lembrar novamente do apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim para nós, né? Da importância de seguir a paz. Porque às vezes a gente consegue a paz, mas sai ali fora, a gente desatento, por qualquer razão, a gente perde a paz. Alguém buzinou atrás da gente, a gente já perdeu a paz, já se aborreceu, né? A gente sai lá na calçada, lá fora, vem alguém correndo, dá uma trombada na gente, a gente perde a paz. E depois, para reconquistá-la, tem que suar a camisa. É difícil, porque tem que mudar aqui dentro, né? Então, é uma luta, né, para a gente conseguir a paz e mantê-la. Para isso, a gente vai conhecendo aos poucos, abrindo o leque de raciocínio da doutrina espírita, e a gente então vai percebendo a importância do esforço, né, a cada dia. Mas diz aqui o benfeitor, nós precisamos continuar, né, quando ele diz assim, o viajor, por sua vez. Olha só, ele falou do lavrador, agora ele vai falar do viajor. Fala assim, o viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula ou do calor muito forte
queixa-se do calor muito forte da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. A gente imagina uma pessoa, eu fico pensando assim, alguém que saiu daqui, de Matias, e tem um compromisso do Rio de Janeiro, por exemplo. Ele tem um compromisso no horário, um determinado horário no Rio, né? Aí ele passa ali em Petrópolis, na casa de uns parentes, aí encontra uns amigos lá, resolve almoçar junto e vão conversar e não sei o que, não sei o que. Não vai chegar na hora no Rio, não é? Invigilância. Porque se eu tenho um norte a atingir, eu tenho que pautar aquilo dentro do norte a atingir, né? O resto são, vamos dizer assim, acidentes que acontecem durante a viagem que eu vou ter que deixar à margem. Porque senão eu não atinjo o objetivo. Ou vou chegar lá atrasado. Lógico, não vou conseguir atingir o objetivo. Existem aqueles outros, né, que ficam reclamando do calor, que reclamam do frio, porque nós ainda trazemos muito no coração essa questão do vitimismo, né? Tudo não está bom. E às vezes não está bom é para a gente. Então, eu que sofro mais, eu que sinto mais calor, o frio que me dificultando mais, me prejudicando mais, começa a reclamar de tudo. E isso chama-se invigilância. Dificulta para mim chegar ao destino, ao norte. Porque à medida que eu reclamo tanto, que eu só vejo o lado negativo das coisas, eu estou retardando a minha marcha. Eu estou retardando a minha marcha. Aí o que acontece? Nós estamos todos juntos, a humanidade, né? Nós sabemos que a família não é aquela família consanguínea que a gente tem na nossa casa, né? Lá na nossa casa reuniram-se ali meia dúzia de pessoas, né? Em alguns lugares, algumas épocas, famílias mais antigas, uma prole maior e tudo mais, mas reunimos ali alguns elementos da família universal. Nós somos uma família universal, que engloba tudo o que existe no universo. Afinal, tudo é criação do nosso Pai, tudo filho de Deus. Uns no estágio de evolução mais avançados, né, como nós já no estágio hominal, outros no estágio animal, no estágio vegetal, né, mineral, indo da frente para trás, né, ou vindo de lá para cá, o mineral, vegetal, animal e o homem. Então, todos fazemos parte da natureza, da família, a família divina. Mas vem alguns ícones dessa família e habitam o lar. Ali, somos juntos, né? E é tão bonito quando começa ali a habitar o lar, que a Joana de Anjos, até eu anotei aqui para não esquecer, quando ela diz assim, que ali é um hospital de solidariedade, dentro do lar, ou um santuário de união. Ela fala muito bonito, né? Hospital de solidariedade. Então, reúne-se aquelas criaturas ali para um ajudar o outro. Mas por que é o hospital? Porque todos nós somos espíritos, ou melhor, somos espíritos que estamos doentes. Nós não somos doentes, nós estamos doentes. Então nós habitamos esse hospital de solidariedade para que um possa ir ajudando o outro a encontrar o caminho. Qual o caminho? O caminho da luz. O caminho da luz. Olha o nome. O caminho da luz, né? Nos ajustar à luz divina, aos poucos, mas através da ajuda mútua, um ajudando o outro, porque Deus ajuda a criatura através da criatura. Deus ajuda os seus filhos através de outros filhos, né? É assim, a ajuda vai chegando a cada momento do nosso Pai, através de outro filho. É a misericórdia divina que se faz na nossa vida. Né? Então, e é por isso que às vezes a gente se depara com determinadas situações, né, que a gente percebe nitidamente como que o Pai trabalha. Porque Jesus fala, né, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então o Pai trabalha o tempo todo, não para não, não para. Então aquele senhor dizia para nós assim, que ele, nós estávamos num velório, tínhamos um velório de um conhecido, e o velório é do filho e do neto dele.
muito sofrido, né? E ele falava para nós assim: eu sempre me preparei para ser sepultado pelo meu filho ou pelo meu neto, Sr. Geraldo, mas jamais eu imaginei que eu fosse ter que sepultar o meu filho e o meu neto, porque num acidente de automóvel, tanto o filho quanto o neto haviam sucumbido, e estava realmente uma situação muito difícil. Mas tem momento que o Pai nos fortalece, né? Aliás, sempre nos fortalece, e a gente não tem muita coisa que dizer. É um momento que você tem que abraçar e chorar junto. Vamos chorar junto, meu amigo. E pedir o Pai para enxugar as nossas lágrimas. Porque tem momento muito difícil, né? Mas passou-se o tempo, daí uns meses, um mês ou dois, encontrei com aquele senhor na rua, e ele falou comigo assim, falou: olha, vou falar uma coisa para o senhor, hein? Eu só aguentei aquele momento que eu achei que eu fosse morrer junto. Ele falou assim, mas eu só aguentei porque eu recebi uns 200 abraços. Ele falou assim, o que me segurou foi que eu recebi uns 200 abraços. Eu fiquei pensando assim, ele não é espírita, né? Então a gente tem também que respeitar até nas palavras, ter cuidado com o que a gente vai falar. Mas eu fiquei pensando assim, né? O que ele não percebe é que as vibrações divinas estavam em cada abraço. Não era o abraço físico que o fortaleceu. Eram as vibrações do Pai utilizando os braços e o coração dos outros filhos. Porque é assim. Ele jamais deixa de ajudar. Só que ele utiliza como ponte os outros filhos. Que é para um ajudar o outro. Então, quando a gente percebe essa situação, né, do avanço, que nós começamos esse outro viés de raciocínio, né, falando assim, é que a gente não pode ficar parado. Qualquer situação que tenha, vamos levantar a cabeça, levantar as mãos cansadas, diz o Paulo, e joelhos desconjuntados. É levantar a cabeça e dar um passo e outro mais. Escorar no irmão, escorar no amigo, desabafar, falar o que precisar, ou ouvir e seguir em frente. É isso que o mentor está trazendo para nós. Seguir em frente. Então o que acontece conosco quando a gente pega um viés de raciocínio assim? Nós somos todos uma família universal. Dizíamos isso há pouco, né? Fazemos parte de uma família. Então, se nós estamos caminhando, nós estamos ajudando toda a família a caminhar. Nós estamos referindo à parte íntima. Nós estamos referindo à autotransformação. Nós estamos nos referindo a mudanças de atitude, né, seja verbalizadas, oculares, auditivas, enfim, né, a mudança interior. Isso que nós estamos referindo à caminhada. Então, à medida que eu caminho, que eu progrido um pouquinho, eu estou levando todo mundo, porque eu estou junto, nós estamos juntos. Por outro lado, se eu paro, né, se eu dou um estacato, né, não vou, o que acontece? Eu estou dificultando todos. Porque nós estamos, é como uma engrenagem, né? Uma engrenagem, os dentes, se quebra um dente, não vai funcionar. Ou como uma corrente que faltou um elo, ela não vai ser uma corrente. Tem que ter outro elo. Então, se eu deixo de ser um elo, se eu deixo de ser esse elemento que completa a máquina, eu vou dificultar toda a máquina a funcionar. E muitas vezes vem mais tempestade em cima de mim, vem uma dificuldade qualquer, uns relâmpagos da mente, né, inquietação no coração para eu lembrar, não, eu tenho que caminhar. Porque a vida é uma constante caminhada em direção ao nosso Pai, ao nosso Pai de misericórdia. Todos teremos que chegar lá, todos. Ao determinismo da criatura, que é ser perfeito e ser feliz. Não existe outro determinismo. É ser perfeito e ser feliz. Nem que seja através da alavanca da dor. Mas a gente tem que caminhar, né? Então, a doutrina espírita, ela vem, tira-se as cortinas das janelas, né? Tira o véu dos nossos olhos e mostra para a gente uma biblioteca, mostra um jornalzinho maravilhoso como esse, uma mensagem daqui, uma mensagem dali.
para que a gente possa começar a perceber em profundidade o que o Pai do céu espera de nós, né? Mas vamos pegar mais um trechinho do Emmanuel aqui, né? Quando o Emmanuel falou assim: usa os joelhos sadios, não se dispondo todavia a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Ah, que pena, né? Porque quando os joelhos estão sadios, caminha-se. Quando adoecem, para-se. Aí ele fala assim, né? Perdem a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. É muito interessante essa colocação do benfeitor, porque um dia nós alcançaremos a meta. Porque é o determinismo que nós acabamos de dizer. De ser perfeito, ser feliz. Ou seja, alcançar a meta. Isso é um determinismo. Mas a gente pode alcançá-la mais rápido, se houver essa predisposição. Então ele fala aqui, né, perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Porque às vezes dentro de uma normalidade estava previsto que a gente se tornasse mais feliz, vamos dizer assim, na transformação da terra para a regeneração. Porque o que vai acontecer na regeneração? Né? Não há uma separação, você vai para lá, você vem para cá. Isso aí é uma interpretação equivocada. O que haverá certamente, e o que existe no universo, é uma lei de sintonia que regula tudo no universo. Então, se a psicosfera do planeta vai mudar de expiação para regeneração, a psicosfera vai ser elevada. Então, cada um de nós será atraído para as vibrações daquele planeta, de acordo com o teor espiritual do nosso corpo perispiritual. Então, se o meu teor perispiritual for compatível com a psicosfera do planeta regenerado, automaticamente eu serei atraído para lá. Se não for compatível, eu serei atraído para um planeta compatível com o meu teor vibratório. É muito belo, muito bonito, muito interessante e não é difícil de entender. O desafio realmente é a gente se transformar, né? Mas por isso que a gente vai estudando, vai entendendo. Porque essa lei de sintonia, ela funciona em todas as direções. É a mesma coisa que a gente perceber, né? Dizem os espíritos, um grupo de filósofos, né? Dificilmente ficariam sentados com meia dúzia de indígenas conversando, porque não há uma sintonia de assunto, né? Porque é uma questão de compatibilidade, de afinidade, a lei de afinidade. Então, à medida que nós nos afinizarmos com o planeta XYZ, nós seremos automaticamente atraídos de uma forma natural, misericordiosa, amorosa, piedosa para aquele planeta. De forma que a gente possa recomeçar ou dar continuidade ali ao avanço para, como diz o Emmanuel aqui, alcançar a meta que é o nosso Pai. Mas ele avançou mais, quando ele falou assim: assim acontece conosco na jornada espiritual. Ele chegou, né? Assim acontece conosco na jornada espiritual. Lembremos, ele falou do lavrador, falou do viajor, né? Falou daquele que começa muito bem, mas desanima, né? Falou daquele que usa muito bem os joelhos quando estão sadios, mas adoeceu, ele para. E assim ele fala assim: da mesma forma é o nosso caso. Acontece conosco, né? A luta é o meio. A luta é o meio. O aprimoramento é o fim. A gente já até antecipou algumas ideias aqui, né? O aprimoramento é o fim. Então, quando eu chegar no Pai, é porque eu já poderemos, né? Já poderemos dizer como Jesus fala: eu e o Pai somos um. Então Jesus está tão ligado ao Pai Celestial que ele pode dizer assim: eu e o Pai somos um. Lembra que ele fala assim no Evangelho? Quem me conhece, conhece o Pai. Porque ele está, vamos usar uma palavra bem simples, vocês me permitem, o nosso Pai do céu já permitiu, né? Então,
tão coladinho com o Pai, que ele pode dizer assim. Porque ele recebe as ordens diretas do Criador para execução ou para repassar as demais classes de evolução. Então ele fala assim, mas por outro lado ele falou para nós assim, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então ele está dizendo para nós que nós teremos que chegar, né, no estágio dele, né, e muito mais. Ele falou assim, e muito mais, porque a evolução ela é infinita, né, ela é infinita, né? Então esse aprimoramento interior que é o fim. Aí o Emmanuel fala assim, a luta é o meio. Então essa luta que a gente tem de todo dia é o meio, é apenas o meio, a ponte é apenas a ponte, né? É preciso ir à luta, né? Vocês lembram daquele, tem até um poema muito bonito, né? Não vou me lembrar o poema naturalmente, mas aquele poema dos tamoios. A gente pegar o tamanho do Gonçalves Dias, me parece, né? Onde ele faz uma citação muito linda naquele poema, né? Na época da escola, a gente ainda lembra alguma coisa lá, né? Porque falava assim, né? Viver é lutar. Lembra dessa citação? Todo mundo lembra. Viver é lutar. Aí ele dizia assim, né? A luta é um combate que aos fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Aos fortes e aos bravos. Lógico que ele estava se referindo, né, a uma luta que a interpretação aqui ela é muito, muito ampla, né? Ele poderia até estar se referindo à luta física, não importa. Mas o que importa é que nós temos que trazer para a luta interior. Aos fortes, corajosos, os que persistem, os que seguem, né? Diz ele aqui, persiste e segue, né? Que persiste e segue. Não tem desse negócio de desanimar, né? Tem até tem várias situações muito interessantes. Tem um slogan, né, que o pessoal que luta ou que exercita artes marciais fala assim, né? Desistir nunca, retroceder jamais. Não sei se já viram falar. São slogans muito interessantes. Muito interessante. Na academia de ginástica, onde eu tenho a felicidade do pai me permitir fazer lá um pilates, você chega lá, tem um painel assim, escrito assim, ginástica nota 10 olha só, ginástica nota 10 né? 3 pontos de esforço, 2 pontos de boa vontade, 5 pontos de persistência. Persiste e segue. Não tem esse negócio. A maior nota, e aí vai lá, entra um no Pilates, entra dois, daqui a pouco some todo mundo. Porque atingiu o esforço, a boa vontade, uma persistência faltou. Porque nem tudo é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que nós precisamos, né? Então, são situações que a vida nos oferece. Mas se você olhar, for atravessar uma cancela do trem, que aqui também deve ter muito, né? Costuma ter lá uma cruzeta assim, escrita assim, ó, pare, olhe, escute. Pare, olhe, escute. Claro que a cancela está falando do trem, mas nós temos que trazer para a nossa vida. A natureza é um livro aberto que a gente tem que ler. Pare, olhe, escute. É como nós chegando aqui no Centro Espírita, a gente tem que parar agora, meditar, voltar para dentro de nós, olhar, escutar, interiorizar e sair renovado. Falar, agora sim, agora eu vou para frente. São tantas as oportunidades. Fala assim, mas colocou que na academia de ginástica, ali na cancela do trem, falou em artes marciais, falou em tantas coisas, mas todo lugar tem uma citação divina. Isso é a ajuda do Pai. Em todo lugar que a gente for, a gente vê algo. Se a gente estiver atento ao lavrador desatento. Se a gente estiver, no caso, é um lavrador atento, né? Se a gente estiver atento, a gente está vendo uma lição toda hora, para a gente ficar realmente enriquecido o coração. Mas como a gente precisa avançar mais, caminhando para o final, ele fala assim, a desilusão amarga.
A dificuldade complica. A ingratidão dói. A maldade fere. É tanta situação, né? Às vezes nunca aconteceu nada disso com vocês. Mas é muito comum acontecer. No nosso plano físico, num planeta de provas e expiações. Sabe por quê? Porque nós trazemos dentro de nós uma série de dificuldades. Por isso que ele fala aqui, a dificuldade complica. E nós trazemos uma série de dificuldades de intolerância, impaciência, né, impiedade, e aí opção de coisa, né? Vou nem ficar listando mais não, né? Mas a verdade é que nós trazemos muitas dificuldades dentro de nós, mas a gente tem muitas conquistas também, graças a Deus. Afinal, nós não somos espíritos criados ontem. Nós já passamos por muitas reencarnações. Então a gente também tem muitas conquistas. Só que as conquistas, elas estão latentes para que na hora que nós retornarmos ao mundo espiritual, a gente as recolha e continuemos a nossa caminhada. Mas a gente veio no plano físico para a gente se aprimorar. Então nós temos que pensar nas nossas dificuldades, porque nós temos que vencê-las. E nessa questão de vencer, a gente precisa lembrar de duas questões do Livro dos Espíritos. Primeiro, a questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, porque ele teceu as perguntas, né, com muito carinho, com muito cuidado, né? Eu costumo dizer assim, que é como se ele tivesse tecido as perguntas, uma rede linda, muitos elos, com fios de luz. Porque ele foi perguntando à medida que os espíritos iam respondendo. Ele não montava as perguntas, talvez até alguma coisa fizesse, quem somos nós para falar isso. Mas a verdade é que ele não montava, ele não ia com um caderno de perguntas prontas para perguntar aos espíritos. Em cima das respostas ele ia montando, tecendo outras perguntas com fios de luz. Então, ele pergunta aos espíritos, na questão 132, qual que é o objetivo da encarnação. Os espíritos do Senhor vão dizer para ele assim, não é? O aprimoramento moral, ou a evolução, e colaborar ou suportar, dependendo da tradução, as obras da criação. Nós estamos falando numa linha que está lá. Deve ter umas 5 ou 6 linhas a resposta dos espíritos, a resposta primorosa, né? Mas como o enfoque que nos basta nesse instante, porque o tempo nos convida a ir parando, é a evolução e suportar os desafios das obras da criação. Bom, então nós estamos aqui para nos aprimorar. Tem outra forma? Não tem. É vencer as dificuldades, levantar as mãos cansadas, joelhos desconjuntados e avançar. Mesmo à frente de desilusão, amarga, dificuldade, a ingratidão, a gente tem que avançar. Ah, mas ele me ofendeu muito, mas foi muito profundo, mas foi muito difícil. Realmente dói, né? A ingratidão dói, é muito complicado. Mas a gente tem que começar a exercitar. Então eu não consigo nem abraçá-lo, não consigo cumprimentá-lo, eu não consigo conversar. Tá certo, tem que ser devagar mesmo, né? Tá certo não, né? Mas é devagar mesmo, né? É compreensível, vamos dizer assim, no estágio evolutivo que nós estamos. Mas a gente já pode, quem sabe, fazer uma oração por aquela pessoa. Ou quem sabe eu posso pelo menos já dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que às vezes é meu vizinho ou é meu parente. Ou quem sabe já posso dar um recado de alguém que pediu. E aos poucos a gente vai conseguindo vencer. Mas vencer o outro? Não, vencer a nós mesmos. Porque o problema do ódio do outro é do outro. O problema do ódio meu é meu. Então eu tenho que vencer é a mim, não é ao outro, né? Então a gente tem que ter essa convicção. Então a pergunta 132 vai dizer para nós, nós estamos aqui para evoluir. À medida que eu consigo me vencer a mim mesmo, eu estou evoluindo. Mas tem uma questão que me chamou muita atenção, a 266 no Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec pergunta aos Espíritos do Senhor assim, né?
Mais ou menos assim, tá? Não seria razoável que um espírito, ao voltar no plano físico, ele escolhesse uma prova mais tranquila? Porque tem espírito que escolhe cada prova complicadíssima. Complicadíssima. Basta a gente olhar na internet que a gente vai ver aí situações terríveis. Tem irmãos que não vêm nem com braço nenhum, com perna nenhuma. Negócio de apavorar. Paralisia cerebral, tantas coisas mais. Então Allan Kardec pergunta, não seria razoável que ele escolhesse algo, vamos dizer assim, menos doloroso? E os espíritos vão dizer para ele o quê? Assim, porque a visão do espírito no mundo espiritual não é como a vossa, aí na Terra. Então, se fosse para a gente escolher, muitas vezes nós íamos falar assim, vamos escolher uma coisa assim que é mais moleza, né? Só que no mundo espiritual, a visão do espírito, ele não muda, ele não melhora porque desencarnou. Mas a visão dele aumenta, se amplia. Então ele começa a ver os espíritos felizes lá na frente. Os mundos felizes que o esperam, e ele não consegue avançar para lá. Enquanto ele não resolver o problema da ruptura da lei que ele deixou lá atrás. Então ele enfrenta o desafio. Por mais difícil que seja, ele enfrenta o desafio. E aí, sim, né, faz seu projeto do corpo físico, dentro dos desafios que ele vai enfrentar, e ele então reencarna. Né? Se a gente for lá no livro Missionários da Luz, a gente vai ver em torno do capítulo 12 e 13, os projetos de reencarnação, que a gente vai ver, mas que maravilha, mas que então o negócio é assim. É assim. Porque nos departamentos de projetos de reencarnação lá, diz André Luiz, tem lá biologistas, embriologistas, desenhistas, técnicos, que desenham célula por célula da criatura de acordo com seus desafios existenciais. Então não é assim, de repente não, vem programadamente, né? De acordo com o desafio dele, ele vem. Por isso que nós somos tão diferentes, até fisicamente. Também, porque nós somos feitos de uma forma assim, mais adequada aos desafios que nós vamos enfrentar aqui na Terra. É por isso que o Espírito então escolhe determinadas provas complicadas, né, para que ele vença a si mesmo. Mas está com paralisia cerebral, como é que vai? Você encontra alguém com paralisia cerebral, né, como nós conhecemos, tem na nossa casa lá, meninas de 15 anos que tem paralisia cerebral, que sorri até na orelha para você. Uma coisa maravilhosa. Você chega perto para dar um abraço, você ganha o abraço. Você chega perto para levar uma vibração de conforto, de esperança, você ganha a vibração de conforto e de esperança. Em compensação, tem outros que não querem nem conversar com vocês. Você tem que ter cuidado para chegar perto. É assim mesmo? Então, o Espírito vem assim para que ele exercite a paciência, a resignação, a aceitação, e por aí vai. Então, o fato do corpo físico o estar limitando, não o impede de se aprimorar. Porque aquilo é do corpo físico. Não é? Mas como a gente precisa fechando aqui, o Emmanuel então na orientação dele, no último parágrafo, ele fala assim: todavia, ao abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante os séculos consecutivos. Em outras palavras, gente, não tem alternativa. Com todas as dificuldades, confiemos em Deus, porque existe um Pai que vela por cada um de nós. Existe um Pai. Hoje de manhã recebera eu um zap, a pessoa falando assim: não sei o que será de mim. Nós temos um Pai que vela por todos nós.
E temos grande responsabilidade em fazer de nós mesmos criaturas divinas. Valorizando o ar que respiramos, valorizando o corpo que nós temos, valorizando a vida. Porque a vida é o maior presente que nós recebemos do nosso Pai. A oportunidade de nos refazermos. Porque em outras encarnações que a gente vem velejando há longos séculos, milênios, quiçá, né, que a gente vem ferindo a lei divina uma vez atrás da outra. Então, quando o Pai concede a oportunidade do retorno nesse hospital de solidariedade, como Joana disse, né, Joana de Anjos, nós citamos aqui, santuário da união, ela chama de santuário, gente, o nosso lar. Santuário da união, né? União de quê? Dos corações. É por isso que existe uma grande diferença, a gente tem que estar atento nisso, entre lar e casa. Casa é a construção física, lar é a união dos corações. Então o desafio é a gente aprender a se amar, a se respeitar, a ser mais tolerante. Nós estamos estudando junto, então eu posso falar assim bem à vontade, porque eu falo aqui, corro aí e escuto, porque o som chega primeiro no meu. Então a gente pode falar, não é? É a tolerância, a paciência, a piedade, a misericórdia, tantas virtudes que nós temos que exercitar. E se nós não fizermos isso dentro da nossa casa, com meia dúzia de pessoas, como é que nós vamos fazer aí fora? Porque o desafio, o objetivo é nós exercitarmos isto na família universal. Imagina infinitas criaturas, e nós temos que exercitar a paciência, a solidariedade com todo mundo. Então Deus, na sua misericórdia, ele fala assim, bom, vamos colocar o Geraldo ali com a meia dúzia de espírito difícil, porque ele também é muito difícil, muito complicado, vamos colocar aí junto ali, para eles exercitarem, para depois poder exercitar com um número maior lá fora. Aí Deus, na sua bondade e misericórdia, como nós demoramos muito a exercitar aquilo dentro de casa, ele fala assim, bom, vou levá-los para o centro espírita, porque lá, né, já tem, ao invés de 10 ou 6 ou 10 que tem na casa dele, lá no centro ele já vai encontrar 20 ou 30 ou 50, ele vai ter que exercitar mais. Outros casos ele fala assim, vamos levá-lo a arrumar um emprego para ele, lá onde uma empresa que tem 500 funcionários, 1000 funcionários, ou 2000 ou mais até funcionários, para ele exercitar isso lá. Então, em todos os momentos, vamos colocar ele numa comunidade, então nós temos que exercitar com quem mora na nossa rua, né? No nosso bairro, na nossa cidade, enfim. É um exercício constante. Exercício constante. Não tem desse negócio de desistir, estou cansado, vou esquentar minha cabeça, vou deixar isso para depois. Eu já vi espírita falando assim, eu não dou conta, vou deixar isso para outra encarnação. Não existe isso, você nem sabe quando você vai poder reencarnar, o tamanho da fila que pedido para voltar lá, que está lá. A gente vai retornar ao mundo espiritual, não sabendo em qual planeta que nós vamos merecer, que vão ser atraídos pela psicosfera daquele planeta. Então a oportunidade é agora. Quando o benfeitor espiritual traz uma matéria dessa, abençoada, gente, abençoada, é para que a gente possa ler, a gente possa refletir, depois você chega em casa, se não hoje, amanhã, né, pega o capítulo 99 de novo, dá uma refletida, né, retifica algo que a gente possa ter dito, que poderia ter dito melhor, medita, reflita, interioriza, para que a gente possa deixar desabrochando a consciência, porque nós estamos tomando a ciência, que é de fora, a consciência é de dentro para fora. A gente tem que deixar desabrochar a consciência para que nós possamos, então, dar um passo, mais outro. Está muito difícil hoje, amanhã vai estar melhor. Por isso que a Joana de Anjos faz uma citação muito bonita, e a Amélia Rodrigues também, mas vamos dizer da Joana primeiro, porque a Joana de Anjos ela fala assim, né? Conquanto 1 minuto para meia-noite seja noite plena, meia-noite e 1 já é a aurora de um novo dia. Começou tudo de novo, né? A gente acha que é a noite, o dia já começou. Tudo vai ser diferente no dia de hoje. Amélia Rodrigues vai dizer assim, quando Jesus acalmou a tempestade, Jesus estendeu as mãos e falou assim, acalmai-vos, emudecei-vos. Com quem que ele falou? Foi com os trovões, com os relâmpagos, com as ondas gigantescas do mar, o vento
Jesus falou. Aí a Amélia Rodrigues vai dizer assim: quantas vezes a vossa mente, o vosso coração estão como a tempestade do mar, as ondas gigantes sufocando você ou nós, né? Os relâmpagos na nossa cabeça, a gente não consegue nem raciocinar, nem parar. Às vezes as dificuldades, a ingratidão, a desilusão é tão grande que a gente não consegue nem raciocinar. E ela vai dizer assim: apesar de tudo isso, às vezes esquecemos de chamar Jesus para acalmar a tempestade. A gente tem que chamá-lo. Ele está com a gente. Está 24 horas por dia. Ele é o irmão mais velho, que já percorreu todos os caminhos que nós estamos percorrendo. Tem todas as experiências para nos orientar que nós precisamos. Resta agora a gente persistir, seguir junto com Ele. São desafios, né? E juntos a gente continuar caminhando, irradiando essa energia salutar, essa doce paz que a gente está sentindo aqui, na direção da nossa pátria amada, nossa pátria do Cruzeiro, que tanto precisa, né? Em direção ao mundo inteiro, pela paz do mundo, dos corações dos homens, porque só há guerra porque não tem a paz interior. Então a gente pede ao nosso Pai que essas energias sejam multiplicadas em favor do mundo inteiro, para que haja mais fraternidade e mais amor entre as criaturas. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.